uma urna há 5 bolas pretas, 3 bolas brancas e 3 bolas azuis. Qual que é o total de bolas que tem dentro dessa urna? Não foi dado pelo exercício. Mais 5 mais 3, 8. 8 mais 3? 11 bolas. Se existem 11 bolas, existem 11 possibilidades. Lembrando que probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades. Certo? Então vamos lá. Aí nós temos a letra A. O que a letra A fala? Eu quero saber qual que é a probabilidade, né, de retirar-se da urna 3 bolas sucessivamente e sem reposição. Qual que é a probabilidade das 3 serem azuis? Então vamos lá. Inicialmente tem quantas possibilidades? 11. Das 11 eu quero que a primeira seja azul. 3. Quantas bolinhas azuis tem inicialmente? 3. Isso aqui é o que acontece aonde? Primeira retirada. Primeira retirada. Então vamos já deixar marcado aqui no cantinho, ó. Que isso aqui é referente à minha primeira retirada. Agora, quando eu for fazer minha segunda retirada, eu continuo tendo 11 bolinhas lá dentro? 10. Agora eu só tenho 10. Por que agora eu só tenho 10? Porque eu já tirei uma. E eu quero que ela seja azul. Mas a primeira já não foi azul? Sim. Tinha 3. Se eu já tirei uma azul, sobrou quantas? 2. Então, na segunda retirada tem 2, um total de 10 bolinhas. Então, isso aqui é o que existe aqui na minha segunda retirada. Já vamos escrever, ó. Então, isso aqui é o que eu tenho na minha segunda retirada. E existe ainda uma terceira retirada. Então, nessa minha terceira retirada, eu continuo tendo 10 bolinhas lá dentro? Não. 9. E eu continuo tendo 2 azuis? Agora só tem uma azul lá dentro, que eu já tirei as outras 2 aqui. Uma no total de 9 bolinhas. Então, isso aqui é o que eu tenho na minha terceira retirada. Vamos escrever tudo aqui nos mínimos detalhes. Então, isso aqui é o que acontece na minha terceira retirada. Agora que eu tenho a fração de cada uma, né, dessas retiradas, de cada probabilidade unitária, basta eu multiplicar. Então, minha probabilidade P vai ser igual. Em cima, né, é o de cima vezes de cima e de baixo vezes de baixo. Ah, mas nesse caso deu 3 números. Não tem importância. Faz da mesma forma. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. 3 vezes 2. 6. 6 vezes 1. 6. 6. 11 vezes 10. Mais fácil. 10 vezes 9. 90 vezes 11. 990. Então, 6 dividido por 900 e... Dá para simplificar? Por quanto? Será que por 6 dá? Vamos fazer o teste. É pegar o de baixo e tentar dividir por 6. Ó. Deu 165. Então, ó, vamos aí para vocês me ajudarem aí para anotar. Simplifica aqui por 6 e simplifico aqui por 6. Eu vou continuar aqui em cima, pessoal, só para facilitar daí o processo de fazer o outro, tá? Deixa eu dar uma roubada aqui. Então, vamos lá, ó. Então, continuando aqui, a nossa probabilidade P vai ser igual. 6 por 6, 1. E embaixo deu quanto? 165? 165. Como a gente já fez tantos outros fazendo a multiplicação por 100 já, eu vou colocar aqui direto daí a resposta, tá bom? Então, lembrando que para chegar na porcentagem, a gente sempre pega isso aqui, multiplica por 100, já fizemos em exercícios anteriores, né? Então, ó, quando eu faço 1 dividido por 165, eu encontro esse número grandão. Vezes 100, deu 0,6. Então, minha probabilidade, 0,6%. Qual resposta está correta? As duas. Tanto faz ser essa resposta 1 em 165 ou 0,6. Representa exatamente a mesma coisa. Ok? Aí agora a gente tem a letra B. O que a letra B quer saber? Vou tirar novamente 3 bolas. Mas ali é com reposição, não vai ficar... Com reposição. Agora ficou diferente. Por quê? Qual que é a probabilidade das 3 serem azuis? Dá a diferença. Olha por quê.
Presta atenção comigo. Inicialmente eu tenho quantas bolinhas? Porque ela vai por 11. Inicialmente eu tenho quantas bolinhas azuis? 3. Isso aqui que eu acabei de escrever, vamos por partes. Calmem, né? Isso aqui, novamente, é o que significa aqui na minha primeira. Tudo bem, agora eu vou para a segunda. Agora eu posso falar que eu só tenho 10 bolinhas? Não, porque Eu devolvi lá para dentro de novo? de volta. Então ela vai continuar com 11. Continua com 11. E continua com 11 e continua com 3 azuis, que eu coloquei lá para dentro de novo. Então isso aqui é o que acontece na minha segunda retirada. Ai, que sacanagem. Aham, tem que interpretar muito. Nossa. Na terceira retirada, continua tendo 11. Por que tem no 11? Porque eu devolvi. Fiz reposição de novo. E aqui, daí agora eu tenho 3, porque eu devolvi a bolinha azul lá para dentro. Isso é o que acontece aqui na minha terceira retirada. Então agora, quando eu faço essa multiplicação das probabilidades, P igual 3 vezes 3 vezes 3, 9. 27, tá certo. 3 vezes 3, 9, depois vezes 3 de novo, 27. E no denominador, 11 vezes 11, 121. Vezes 11? 1300. Dá para simplificar? Dá para simplificar? Então vamos parar aí. Pronto. Essa aqui é a minha probabilidade. Alguém divide 1331 por 27? 49,29. Então não dá exato. Aí talvez daria por 3, também não dá por 3. Por 9, 13,31 por 9. Eu fiz até o 3 e eu vi. Então aqui a gente já tá na fração irredutível. Essa aqui, pessoal, não vou nem chegar na percentual, que não faz nem sentido. É muito... Eu achei que tava, eu fiz e achei que tava errado por causa desse resultado aí. Não, tá certo. Um número muito alto, aí você acha que Passou batido, não entendi não. mas o percentual E do ó, 2, eu tô fora de ordem. Podemos continuar? Sim. Então, questão 14, né? Diz o seguinte, olha lá. O bingo é um jogo mundial, muito comum em quermesses, festas juninas, reuniões familiares e cassinos. É muito popular no Brasil, servindo como diversão entre familiares e amigos. Nesse jogo, bolas enumeradas dentro de um globo são sorteadas individualmente e geralmente o vencedor é aquele que marca o primeiro de todos os números da mesma cartela. Considere o globo e que nele há 20 bolas, numeradas de 1 a 20. Ao sortear uma bola, qual que é a probabilidade de que o número seja um número primo? Então vamos lá. O que é um número primo? Né? O número primo é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Todo mundo concorda? Aqui, como eu tenho uma imagem ali meramente ilustrativa, né? A gente não depende dela para resolver, vou apagar aqui para a gente começar a resolução ali. Então vamos lá. Se um número primo é um número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, quais são os números primos que eu tenho de 1 até 20? 1. 1. Que mais? 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. 8. Concordam? Então, minha probabilidade é o que eu quero pelo total de possibilidades. Como há 20 números, eu tenho 20 possibilidades. E números primos de 1 até 20 são esses que a gente acabou de falar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 e 19. Certo? Que dá no total de 8 possibilidades. Então, essa é a minha probabilidade. Dá para simplificar? Dá. Como os dois são pares, eu posso dividir o de cima por 2 e o de baixo por 2. Mas por 4 também dá, não dá? 4 dá. Se eu simplificar aqui, quem fez por 2 daí ia ter que fazer de novo, que daí chegou em 4 décimos, dá para simplificar de novo. Aí fazendo por 4 direto, 8 por 4, Não, fiz por 4. 2. 20 por 4, 5. Então a probabilidade de 2/5. Como eu disse, né, a gente também tem que chegar na forma percentual, né? 2 dividido por 5, acho que é 0,4, se não estou enganado.
e 0,4 é uma resposta só que decimal, multiplicando por 100 eu encontro daí uma probabilidade de 40%. Lembrando que essas duas respostas são respostas corretas, né? Muda apenas a sua forma de escrita, né? Eu sabia que eu não ia tirar zero. Aí nós temos a letra B. O que a letra B diz? Supõe que serão retiradas com reposição e sucessivamente duas bolas. Qual a probabilidade que as duas bolas retiradas tenham um número par? Então vamos lá. Quais, né, primeiro, são os números pares de 1 até 20? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10. Então a probabilidade de que na primeira retirada seja um número par, de 20 bolinhas, 10 são pares. Não vai ter reposição? Então na segunda retirada continua tendo 20 bolinhas e 10 bolinhas pares lá dentro. Como que eu faço essa resolução de duas probabilidades juntas? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 10 vezes 10? 100. Então probabilidade P igual a 100. Embaixo, 20 vezes 20? 400. Como eu disse em vídeos anteriores, posso cortar 2 zeros com 2 zeros. Ou simplificar tudo por 100. Então eu encontrei a probabilidade P igual a 1 quarto, né? Que já é uma resposta, né? Probabilidade P igual a 1 quarto. Outra possibilidade é eu pegar essa minha probabilidade P de 1 quarto, que é 0,25 em decimal, e multiplicar por 100. Quando eu faço isso, eu encontro uma probabilidade de 25%. Então essa aqui é uma resposta. E essa aqui é uma outra resposta. Tudo bem? Aí a letra C fala, agora serão retiradas sem reposição e sucessivamente duas bolas. Qual que é a probabilidade de sair um número par na segunda retirada, sabendo que na primeira retirada saiu um número ímpar? Ou saiu um número par também? Então serão retiradas sem reposição duas bolas. Ele não quer saber a probabilidade de acontecer as duas coisas, concorda? Ele não quer a probabilidade da primeira ser par e da segunda ser par. Não. Ele quer saber qual que é a probabilidade da segunda ser par, dada que a primeira foi par. Muita interpretação. Oh, meu Deus do céu. Então a probabilidade, vamos lá, quantas possibilidades existem da minha segunda retirada, sendo que eu já tirei uma na primeira? 19. Concordam comigo? Eu não entendi. Também não. É uma questão do texto que vai ter que interpretar. Até que a gente... Olha só o que ele fala na primeira. Eu tirei duas bolas, mas teve reposição. Nos anteriores que a gente fez, como é que era? Eu tirava duas bolinhas sem reposição. Aí eu calculava a probabilidade da primeira e na segunda retirando. Agora, ó, vão ser tiradas duas bolas, né? Duas bolas. Qual que é a probabilidade de sair número par na segunda retirada? Sabendo que na primeira retirada saiu um número par. É diferente se ele tivesse falado assim, qual que é a probabilidade da primeira ser par e a segunda ser par? A pergunta é só a probabilidade da segunda. Então, é só a segunda. Não precisa fazer. Não, a primeira só é uma condição que eliminou o sistema. Quantas bolinhas tem no total? 20, mas a primeira eu não tirei uma. Então quantas sobrou? 19. E eu tirei uma par ou uma ímpar? Uma par. Antes não tinha 10 par, 10 ímpar? Agora só tem quantas? 9. Pronto, essa é a probabilidade. Eu achei isso, mas eu fiz todo o resto. Então essa é a minha probabilidade 9, 19. Ou eu pego essa minha probabilidade, né, de 9, 19 avos e multiplico por 100. 47,36%. Lembrando que essas duas respostas estão corretas. Tudo bem?
Tudo bem? Finalmente, a última questão. Vamos lá. Galera. Durante as aulas de matemática, um professor sempre utiliza canetas coloridas para escrever na lousa. Sabe-se que ele possui uma caneta azul, uma caneta vermelha e 2 canetas pretas. Quantas canetas ele tem no total? 4, né? Então, no total, ele tem 4. Se ele tem 4 canetas, existem 4 possibilidades. Já escrevi aqui. Certo? Todas essas canetas ficam em estojo na sua mesa. E ao iniciar a aula, ele tira uma ao acaso. Letra A. Escolhendo uma caneta ao acaso, qual que é a probabilidade dessa caneta ser preta? Então, a probabilidade não é o que eu quero pelo total de possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades. E quantas dessas canetas são pretas? 2. Então, é 2 em 4. Dá para simplificar essa fração? Por quanto? Então, eu divido em cima por 2 e embaixo por 2. Quanto que dá essa divisão? Probabilidade P igual a 1 meio, 1 por 2. Ou, né, eu pego essa minha probabilidade P de meio e tenho que multiplicar ela por 100 para encontrar em percentual. 1 dividido por 2 é 0,5, é uma resposta correta, só que decimal. 0,5 vezes 100, 50%. Pensa comigo, até mesmo a linguagem coloquial falando, né? Se ele tem 4 canetas e 2 são pretas, metade é preta, não é? Sim. Então, por isso que metade é meio ou 50%. Aí, o que a letra B fala ali pra gente? Suponha que serão retiradas com reposição 2 canetas. Qual que é a probabilidade das 2 serem pretas? Use uma árvore de probabilidade, nem precisa. Isso aí é só balé. Essa árvore eu fiquei imaginando o que seria. A possibilidade é tipo assim, ó. Árvore cheia de caneta. A árvore é tipo assim, a primeira, aqui ó, azul. Azul pode ser ligada com o quê? Azul pode ser ligada com preto. Nossa. Azul pode ser ligada com a outra preta. A azul pode ser ligada com a vermelha. Aí você conta o tanto de coisa que tem. Eu acho pior. Não, assim. Pior, né? Nossa Senhora. Então vamos lá. Vão ser retiradas 2 sem reposição. Inicialmente quantas canetas tem? Com reposição. Inicialmente tem? Foco que está acabando. Aí eu quero que a primeira seja... Quantas pretas tem inicialmente? 2. Não é com reposição? Mesmo ele fazendo essa primeira retirada, ele devolveu a caneta preta lá para dentro. Então continua tendo 4 no total e continua tendo 2 pretas lá dentro. Isso aqui que eu fiz aqui significa o que eu fiz na minha primeira retirada. E esse aqui de 2/4 que eu tenho ali é o que aconteceu na minha segunda retirada. Ficou da mesma forma porque houve reposição. Então isso aqui é segunda retirada. Pessoal, foco que está acabando. Então como que eu faço a multiplicação? De cima vezes de cima? De baixo vezes de baixo. Isso aí. Então esse vezes esse. Esse vezes esse. Galera, não vou fazer chamada não. Quiser ir embora, pode ir. 2 vezes 2? 4. No denominador, 4 vezes 4? 16. Dá para simplificar? Por 4. Por 4. Então, eu vou simplificar aqui em cima por 4 e aqui por 4. Quanto que dá isso aqui? 1/4. Probabilidade P igual a 1/4. Tudo bem? Essa é uma resposta. Ou eu pego essa minha probabilidade P de 1/4 e multiplico ela por 100. Lembrando que esse ou é para eu ter as duas formas, né? 1 dividido por 4 é 0,25. 0,25 vezes 100, eu encontro uma probabilidade de 25%.
Então aqui eu tenho duas respostas. Eu tenho essa resposta aqui e eu tenho essa outra resposta aqui. As duas são equivalentes. Tudo bem? Aí agora eu pego aqui a minha letrinha C, que agora eu vou ter duas canetas retiradas sem reposição. Então inicialmente eu tenho 4 canetas dentro do estojo. E eu quero que a primeira seja preta. Quantas pretas eu tenho inicialmente? 2. Então, essa probabilidade de ter 2 canetas em um total de 4, relacionada à caneta preta, é o que aconteceu na minha primeira retirada. Agora, na minha segunda retirada, não tem reposição. Eu tirei uma caneta lá de dentro, então não continua tendo 4, agora só tem? 3. E eu não tenho mais 2 canetas pretas lá dentro. Porque eu já peguei uma caneta preta, agora só tem uma. Então, isso aqui é o que significa que da minha segunda retirada. E agora, o que eu tenho que fazer com essas probabilidades? Multiplicar. Então, minha probabilidade P vai ser igual. 2 vezes 1? 2. 4 vezes 3? 12. Dá para simplificar? 2. Por 2? Sim. Então, eu simplifico por 2 em cima e embaixo. Lembrando que sempre é o mesmo número por cima e embaixo. O que eu encontro? 1/6. Probabilidade de 1/6. Ou, né? Pego minha probabilidade de 1/6 e multiplico por 100. Probabilidade P igual. Quanto que vai dar essa divisão? 16,66. Multiplicando por 100 já, né? Sim. 16,66%. Então, a gente tem essa resposta aqui em porcentagem e tem essa outra resposta aqui na forma fracionária.